queridos amigos telespectadores. É com alegria que estamos no ar com mais um programa, O Lenho Verde. Este programa tem o intuito de levar a você, telespectador, a doutrina dos espíritos, o Espiritismo, uma doutrina tão bela e tão perseguida sem conhecimento. Nós estamos aqui voluntariamente levando a você um pouquinho do que é o Espiritismo, mas sempre com indicações sérias e seguras para que você, telespectador, possa conferir, possa pegar um desses livros e conferir e ver o quão bela é a nossa doutrina espírita. Os nossos convidados são todos voluntários, pessoas que estudam a doutrina espírita e dedicam um pouquinho do seu tempo a levar o espiritismo a lugares inimagináveis e a todos os corações receptivos. A nossa convidada, Amanda, seja bem-vinda, Amanda. Muito obrigada. Que bom que você aceitou nosso convite, arrumou um tempinho na sua agenda. A Amanda é tarefeira da doutrina espírita há muitos anos, né? Vamos dizer, trabalhadora da vinha, e está aí auxiliando nesse processo de divulgar a doutrina espírita. A Amanda trouxe para nós hoje o capítulo 12, Amai vossos inimigos. Amanda, é fácil entender esse capítulo? Bom, primeiro um cumprimento amoroso, né, já que vamos falar em amor, a todos que estão nos assistindo. Amar os vossos inimigos é o que Jesus nos ensina nesse capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se perguntares, é fácil? É muito difícil, né? Primeiro a gente pensa assim, mas quem são os meus inimigos? O que Jesus queria dizer com amar os inimigos? Se já é tão difícil amar aos amigos, amar as pessoas que estão conosco, imagine os nossos inimigos, né? Então está bem colocado aqui no Evangelho sobre a diferença entre amar aos amigos, as pessoas que nos querem bem, e amar aos inimigos. Porque para nós amarmos as pessoas que convivem conosco na família, por exemplo, os nossos amigos, aquelas pessoas que nós sentimos prazer em encontrar, que quando a gente vê aquela pessoa nos dá um sentimento de alegria, essas são fáceis de amar, porque elas também nos amam. Então, segundo o Evangelho, não tem mérito nenhum, né? Tá aqui, não tem mérito, não tem uma recompensa por amar somente aos que nos amam. Então, se nós queremos ter um mérito pelo amor, nós temos que amar também aquelas pessoas que nós gostamos um pouco menos, né? E para ser inimigo, não precisa ser pessoas que nos fizeram grandes ofensas, que fizeram grandes coisas contra a nossa pessoa. Que nos magoaram assim no fundo de nossa alma. Às vezes um pouquinho que elas nos incomodam no dia a dia já nos faz ter aquele sentimento de repulsa com essas pessoas e passa a partir de então ser considerada um inimigo nosso. Na verdade, às vezes uma bobagem, né? Uma pequena crítica, assim, né? Uma pequena crítica que a pessoa talvez diga até no sentido de nos auxiliar. Mas nós no momento não estamos abertos para receber aquela crítica. Certo. Então já nos vem aquele sentimento de amargura contra essa pessoa. E aquilo nos angustia e vai crescendo em nosso peito. Cada vez que encontramos essa pessoa, a gente volta a esse sentimento. Tem aquelas pessoas que trabalham conosco, que não fazem as coisas exatamente como nós gostaríamos que fosse. Mas quem diz que o nosso jeito é o correto? É desde que atinge o objetivo, né? Atingindo o objetivo, não importa como seja feito. Então a pessoa às vezes nos ofende no intuito de nos auxiliar. E nós, como somos mesquinhos ainda, né? Nós somos seres humanos, nós somos propícios a esses erros, a esses mal entendidos. E mesmo que a gente estude a doutrina espírita, estude no nosso dia a dia, procure vivenciá-la, né? Mas nem sempre a gente consegue 100%. Se nós conseguíssemos isso, a gente não estaria mais aqui tentando ainda aprender um pouco mais e levar adiante esse ensinamento de Jesus.
né? Certamente estaríamos, já estaríamos melhor não apanhando tanto, né? É isso, e não sentindo tantas desavenças ainda também. Às vezes nós encontramos pessoas no elevador do nosso prédio, né? Quando a gente senta assim, que abre a porta, eu preferia não encontrar essa pessoa. Porque um dia cortou a nossa frente, porque um dia não abriu a porta quando nós chegamos carregados, porque um dia fez alguma coisa, não deu um sorriso quando a gente esperava. Não concordou comigo, né? Não concordou por alguma razão. Então a gente já vem aquele sentimento. Então, gente, amar os inimigos começa nessas coisas pequenas, né? Não precisamos ir muito longe. Aí diz aqui no item 3 desse capítulo, que se o amor ao próximo é o princípio da caridade, o amor ao próximo é o princípio da caridade. Sim. Isso nós já aprendemos, e todos que conhecem o mínimo da doutrina espírita já aprenderam isso. Sim. Então, o amar aos inimigos é a aplicação sublime desse sentimento, dessa virtude da caridade. Para você ver quanto maior é verdade. o amar ao inimigo. Por que é maior? Porque é mais difícil. Então, todas aquelas conquistas que nós queremos no nosso dia a dia, na nossa vida, se ela foi bem trabalhada, demorou, foi difícil, a recompensa, a gente vai sentir isso de uma forma mais ampla, né? Então, amar ao inimigo é a aplicação sublime da virtude da caridade. Então, vamos dizer assim que amar o inimigo seria não ter com ele o sentimento de vingança, de rancor, assim, o sentimento ruim. Não é trazê-lo para dentro de casa? Como é que é esse amor ao inimigo? Quando a gente pensa na palavra amar, né? Porque amar as pessoas, como já falamos, é fácil, as pessoas que conosco convivem, aquelas que amamos. São as afinidades, afinidades, o inimigo, né? O sentimento do amar aqui é diferente. Nós não precisamos ter para a pessoa aquele mesmo carinho, aquela mesma atenção que nós damos para os nossos amigos. Certo. Nós não precisamos convidar essas pessoas para vir na nossa casa. Não precisamos viver nos abraçando, porque seria falsidade. Sim. O ser humano não consegue isso, sim, né? entendi. Mas o que é então amar aos inimigos? É perdoar as suas ofensas, é aceitar as diferenças. As pessoas são diferentes umas das outras. Sim. Então nós temos que respeitar essas diferenças, até dos nossos inimigos. Certo. Se eles não conseguirem agir da forma como nós gostaríamos, vamos respeitar isso. Não vamos ter rancor contra essas pessoas. Não é ter ódio, não é se vingar. Às vezes as pessoas, como falamos também, nos fazem alguma coisa tão simples que nos magoa e elas nem percebem. E nós ficamos guardando isso em nosso coração, então nós estamos sendo os verdadeiros e os maiores prejudicados. Envenenamos nossa alma, né, Amanda? Envenenamos a nossa alma com esse sentimento inferior, que é do ódio, da angústia, do rancor, né? Então os inimigos é não guardar isso, é pagar o mal com o bem. Se as pessoas nos fazem mal, vamos fazer um bem para elas em algum momento. Sim. Talvez não neste momento da ofensa, mas em alguma hora qualquer, vamos fazer o bem para elas. Seria pagar o mal com o bem, ou seria oferecer a outra face, o nosso lado bom? Seria isso? Seria oferecer o lado bom, claro, mostrar que com a outra face, o lado bom, né? Pegasse bem aqui. Mostrar que o lado bom sempre vai ser melhor, né? Mostrar que existe outro lado. Então, é não fazer nada para eles no sentido de humilhar, fazer o bem quietinho, sem pensar em prejudicá-los, porque a humilhação é terrível. Então nós não estaríamos sendo superiores ao nosso inimigo se nós fizéssemos qualquer ato em relação a eles no sentido de humilhar. A gente fica guardando aquele desejo de vingança, fica guardando, esperando a hora oportuna para dar uma rasteira na pessoa, né? Seria uma coisa assim planejada, fria, uma coisa assim de alguém que está alimentando o ódio e o rancor, né? É isso aí. Então isso nós estamos nos prejudicando mais do que a pessoa, né? Sim. Porque a pessoa que age dessa forma está sendo mais vingativa, está sendo mais fora da lei do amor do que
os inimigos. Mas que perfeita colocação, fora da lei, né? Fora da lei do amor. E a gente sofre tanto por ficar fora da lei, né? E diz aqui também que esse sentimento que a gente nutre pelas pessoas é resultado de uma lei física, a lei da assimilação e repulsão dos fluidos, né? Então, assim, se você tem um pensamento bom em relação a qualquer pessoa, sim, vai resultar em ações boas, né? Então, o teu pensamento, o teu sentimento bom, o resultado vai ser o quê? Coisas boas. Enquanto que o sentimento mal, aquele fluido ruim, aquela coisa ruim que você tem, que você carrega, vai resultar em ações más contra as outras pessoas, que vão automaticamente te afetar também. Amanda, eu me lembrei de uma historinha, é popular, ela é sobre um índio que estava ensinando, né, um índio sábio ensinando para os seus discípulos a diferença entre o bem e o mal. E um dos seus alunos pergunta para ele, mas o que faz nós vencermos? Aí o cacique lá, o índio, diz assim, dentro de nós há dois lobos, um lobo bom e um lobo mau. Os dois resolvem brigar. E qual vencerá? E o jovem não sabe bem o que responder, fica tentando responder o que o mestre gostaria de ouvir. E o mestre, então, vendo a indefinição do rapaz, responde: aquele que você alimentar. Porque ele será mais forte, né? Então, se nós alimentarmos o nosso lobo, lobo né, mau, com sentimentos bons, bom, né, o lobo bom vai vencer. Exato. Né? O bem vai vencer em nosso coração. O bem que nós alimentamos. E ao contrário, se for com coisas más, se nós alimentarmos a nossa angústia, a nossa raiva, o nosso ódio contra as pessoas, então é esse que vai vencer. E é uma pena, né? Porque o bem sempre... A gente pensa ainda, a gente é meio ingênuo que o bem sempre vence. O bem sempre vence se nós trabalharmos o bem. Se nós fizermos o bem, se nós quisermos o bem, aí o bem sempre vence. Às vezes a gente vê histórias, lê livros, assiste na televisão alguma coisa, não, mas o bem vai vencer. Vai vencer porque lá eles estão planejando isso. Mas na nossa vida vai vencer o bem se nós quisermos, se nós fizermos e nós vivermos o bem. É interessante que a gente fica torcendo para o bem vencer, né? A gente vê um filme, como a Amanda falou, vê um seriado, vê uma novela, a gente quer que o bem vença. Sim. Porque no fundo nós queremos fazer o bem. Então esse lado bom e esse lado mal é de acordo assim com aquilo que nós fomos alimentados por muito tempo, né? Talvez resquícios de encarnações anteriores, onde ainda o materialismo é muito forte, né? Você falou em reencarnações anteriores, né? Encarnações anteriores. Então, se a gente pensar em inimigos, a gente pensa que os inimigos nossos estão todos aqui na Terra conosco. Nós esquecemos que temos aqueles inimigos que carregamos por muitas existências. Então agora, nessa encarnação, nós estamos estudando a doutrina espírita, graças ao Allan Kardec, que veio nos trazer estes ensinamentos, né? Para nós aprendermos, e nós agora temos coragem de... Você falou no início que ele é tão combatido, hoje já não é mais tanto, porque nós temos muitos, né? Eu não sei o percentual da população que é adepto ao espiritismo, porque a doutrina espírita, ela traz uma coisa de lógica para a nossa vida. Ela nos mostra uma lógica. E o amor, o ensinamento de Jesus, é tão simples. A única lei natural, que é a lei do amor, se nós vivêssemos segundo essa lei, não teríamos tantos problemas, né? Mas nós estamos aqui justamente para aprender e para crescer. Podemos dizer que ela é o pilar, né? A lei do amor é o pilar do espiritismo. É o pilar do espiritismo. E daí a gente pensa que também tem aquelas pessoas que ainda acreditam que o fato de perdoar, ela está deixando de mostrar a sua importância. O perdoar as ofensas o torna inferior, o deixa pequeno. E é justamente o contrário. O Evangelho mostra que é melhor você ser o ofendido do que o ofensor. É melhor você ter a oportunidade de perdoar uma ofensa e ainda agradecer pelo teu ofensor estar lhe dando essa oportunidade. A gente não percebe esse lado da história às vezes.
né? Porque as pessoas que põem problema no nosso caminho, elas estão nos auxiliando, nos mostrando que com o nosso trabalho nós vamos vencer essas dificuldades. Então elas estão nos dando a oportunidade até de exercitar o perdão. Não, olha como é importante isso que você está colocando, Amanda. Porque nós só vemos a coisa ruim, nós não vemos a oportunidade que nos é dada. Né? Nós não paramos para pensar, é verdade. Nós agimos sempre por impulso. Então assim, a pessoa quando ela é boa, quando ela já aprendeu a vivenciar o ensinamento de Jesus no seu dia a dia, ela não pensa mais sobre eu vou fazer isso porque é meu amigo, eu vou fazer aquilo porque é meu inimigo. Ela simplesmente faz o bem porque ela já vive o bem, né? Quem ainda pensa é porque não aprendeu ainda o suficiente para superar as suas deficiências. Falta uma certa assimilação do conhecimento e vivência dele, né? Assimilação e vivência, o mais importante é a vivência, né? Porque você lê uma frase, você pode achar bonito, né? Você acha bonito. Aí eu li aqui, por exemplo, Deus, para experimentar, deve também agradecer a mão que lhe oferece a ocasião de mostrar a sua paciência e a sua resignação. Esse pensamento dispõe naturalmente o perdão. Né? Agora cheguei lá na frase. A gente pode ler, é bonito, então temos que pensar. Então, aquela pessoa, aquele inimigo que está nos ocasionando neste momento alguma coisa ruim, no nosso entendimento, ele está nos dando uma alavanca para superarmos e a oportunidade de exercitarmos o perdão. Isso. Então, como é importante aproveitar a oportunidade até nas horas difíceis. É nas horas difíceis que a gente lembra de Deus, é nas horas difíceis que a gente lembra que Jesus nos ensinou, é nas horas difíceis que a gente lembra de rezar, né? Então, nessas horas da dificuldade que alguém colocou em nosso caminho, vamos lembrar também do amar aos vossos inimigos, que não precisam ser grandes. Vamos lembrar nessa hora de exercitar a lei do amor. Interessante lembrar, né, Amanda, que por que tem um capítulo falando de amar os inimigos, né? Já que é uma codificação, né? Codificador. Kardec nada coloca como um código moral, né? Seria assim algo para a gente ter como norte. Se a gente for avaliar, por que tem um capítulo para amar os inimigos? Aí nós temos que recorrer a Mateus, que é a citação. E ali em Mateus, veja que é logo depois das bem-aventuranças. Então Jesus fala todas as bem-aventuranças. Ele fala de bem-aventurados os justos, bem-aventurados os misericordiosos. Ele vai falando das bem-aventuranças. E aí em seguida ele faz uma ressalva. Ele diz assim: grande no reino dos céus quem cumpre e ensina os mandamentos. Você vê? Ele está dizendo assim, ó, grande é quem cumpre e quem ensina. Então a função do cristão, do espírita, é cumprir e ensinar esse ensinamento. É isso mesmo. E depois aqui também, voltando a amar os vossos inimigos, né? Que nós temos que aprender e ensinar, né? Como você falou. Nós podemos comparar, por exemplo, uma criança. A criança nasce simples e ignorante e vai aprendendo com o passar da sua vida, com o seu crescimento, vai aprendendo. Assim, o homem mau, ele pode ser mau também por um certo tempo, mas ele vai aprendendo e um dia ele se tornará um homem bom, né? Então assim, nós podemos ajudar em muito essas pessoas, porque nós sendo bons, nós vivendo bem, nós exercitando a lei do amor e praticando, nós estamos sendo exemplo. Então para nós que falamos sobre o ensinamento de Jesus, nós temos a obrigação moral de vivenciar essa lei. Muito nós não importante podemos vir aqui na frente de uma câmera falar para todo o público que está nos assistindo sobre a lei do amor e terminou o programa, a gente sai daqui com aquele sentimento ruim contra qualquer coisa que nos aconteceu no caminho, alguma coisa. Porque fulano falou isso pra mim. Estamos sendo incoerentes com isso. Então nós temos a obrigação moral, né? Porque quando nós aprendemos a evoluir moral, aí é que nós estamos nos aproximando do caminho do Pai, né? Nós vemos assim, né, o quão importante é essa reestruturação nossa, né? Porque você vê que uma recomendação de amar os inimigos é quando Jesus diz assim:
eu porém vos digo, que ele diz assim, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Então tem outras coisas que ele fala ali. Então quando ele diz assim, amarás o próximo, em seguida ele diz assim, amarás o teu inimigo. Por que é importante amar o inimigo? Porque é importante que você não tenha sentimentos ruins. Claro, porque para amar o inimigo nós temos que tirar todo o sentimento ruim, porque senão a gente não vai conseguir nunca. E é um exercício muito grande, é no dia a dia mesmo, é ali na nossa convivência com as pessoas, no nosso trabalho, nas nossas horas de lazer, dos grupos dos nossos estudos. Exato. Em todos os lugares que encontramos as pessoas, é um exercício diário e seguido para a gente conseguir superar. Então é um esforço muito grande. E quanto maior o nosso esforço, maior vai ser a nossa recompensa. Exato. No momento em que nós conseguirmos sentir aquela paz, mesmo sabendo que num grupo familiar, por exemplo, nós temos um inimigo lá de outras vidas, de outras existências, né? Porque a gente veio para esse grupo familiar, para juntos crescer e evoluir. Não é porque numa vida anterior nós éramos todos amiguinhos. Não é assim. Às vezes nós planejamos trazer para a nossa convivência uma pessoa que foi um grande inimigo, porque é uma forma mais fácil de nós superarmos aquela deficiência, aquela dificuldade. É na convivência. Então começa ali entre mães e filhos, marido e mulher, né? Esse sentimento amoroso vai crescendo, você vai planejando e vai melhorando a família e você vai aos poucos perdoando. Então tem muitos problemas entre pais e filhos, entre irmãos, que a gente não sabe como solucionar. A gente pensa, mas hoje eles não fizeram nada um pro outro, por que tem essa rixa? Eles não podem se encontrar que parece que sai faísca. Uma animosidade de graça, né? Mas não é bem de graça. Então, né? Quando a gente já entende um pouco sobre as nossas reencarnações, sobre as nossas vivências, sobre a formação das famílias, aí fica fácil de entender. Então, o que se faz nesse momento, né? É muita oração, é muito perdão, é muita conversa, é muito exemplo, é tentar colocar as pessoas num ambiente melhor. É um esforço muito grande. Então, a responsabilidade dos pais para ensinar isso para os filhos é muito importante. Daí a importância, né, Amanda, de levar o Evangelho aos jovens, às crianças, né, a todo aquele que está perdido, né? Porque veja que a referência de Mateus é cumprir e ensinar. Né? Você veja que ele ressalta isso. E no item 20 desse mesmo capítulo, o Mateus ele diz que os cristãos, que a justiça do cristão deve ser superior à dos fariseus. Por que ele fala isso? Porque até então a lei era só fazer aquilo ali. Daí Jesus vem e coloca algo a mais. Esse algo a mais é ser generoso, né? É ser uma pessoa que está sempre disposta a fazer o bem, a apaziguar, a botar panos quentes, em vez de tacar a lenha, né? Botar mais fogo. Você veja que isso seria o quê? Cumprimento daquilo que eles vêm nos pedir, né, Amanda? Isso daí é o papel bem forte de pai e mãe, né? Que estão ali, que eles têm a responsabilidade sobre a educação dos filhos. Então, quanto mais cedo as crianças, os filhos tomarem conhecimento dessa lei, da lei do amor, e aprenderem isso pelo exemplo que pai e mãe vêm trazer. Agora, entre pai e mãe também tem problemas, né? Então, eles precisam também aprender a conviver em harmonia. Então, é um exercício constante, tu não pode parar. Até tu não tem exemplo, momento, né? Imagina. Tu não tem um momento da tua vida que tu não precisa usar essa lei do amor, se tu quer viver bem. E é verdade, gente. Faz o exercício uma semana, né, Amanda? Uma semana, não vamos pedir muito. Uma semana, tenta ser mais tolerante, mais paciente, menos revoltado, em qualquer situação. Só faça uma experiência com você. Não precisa falar para ninguém na sua casa. Diz, ó, essa semana eu seria uma pessoa mais corajosa, até como diz aqui no Evangelho, corajoso é aquele que, vamos dizer, recebe o insulto e não o devolve. Vamos ser mais
botar água santa, né, do Chico, né? Água santa na boca e não dar aquela resposta que às vezes vai machucar e vai magoar o outro. Vamos tentar fazer isso uma semana, né? Porque numa hora dessa, num momento de discórdia, quanto mais você fala, quanto mais você eleva o tom da sua voz, maior fica a angústia, maior fica o rancor, né? Então, se você tem calma, você tem paciência, você ouve as pessoas, se for bom falar alguma coisa, fala em tom mais suave, para que as pessoas não se exasperem com isso, né? Procure botar harmonia entre a família. A gente fala em família porque ali a família é a célula de tudo. Sim. É ali que nós começamos a exercitar. Nosso dia começa com a família, né? Para depois levar para o ambiente de trabalho, para o nosso momento de lazer e assim por diante. Então, a hora que você consertou a sua família, você está começando a consertar o mundo. Até assim, né, Amanda? Tem pessoas que moram sozinhas, mas no final de semana ela encontra a família. E aí você vai levar uma coisa que aconteceu lá no começo do ano, lá na festa de Natal, lá no Ano Novo, você vai levar por encontro, porque você vai ver a pessoa e vai lembrar daquilo lá. Poxa, isso é falta de coerência com o Evangelho, né, Amanda? Pois é, e depois assim, você vai encontrar no final de semana, hoje em dia, por causa da tecnologia, né? Se você lembrou de alguma coisa, você pega o tal do Zap Zap e já vai mandando. Tu lembra daquela vez assim? Não vamos fazer isso, né? Vamos usar para coisas boas, né? Um bom dia, uma alegria, uma coisa boa, contar alguma coisa boa que vai fazer a pessoa se sentir bem. As coisas ruins a gente tenta apagar da nossa vida. Para que carregar um peso morto? Que nós não vamos voltar atrás, nós não vamos voltar a meses, nem ontem, nem há uma hora atrás. Nós não vamos voltar para fazer diferente. Então vamos fazer diferente de agora. Aquela semana que você propôs do exercício, vamos começar agora, né? Então daqui para frente, vamos começar tudo diferente e vamos fazer a nossa vida se tornar gostosa e buscar a felicidade tanto quanto possível nesses momentos. É verdade. Eu vou só citar uma frase de Chico Xavier, que eu peguei agora há pouco no livro do Orson Carrara, diz assim: a vingança, que seria encontrar alguém e ficar espetando a pessoa, né? É uma triste satisfação que gera remorso. O remorso é um fogo devorador da paz e pode desencadear em depressão, em suicídio, em coisas ruins. Perdoar é sábio e terapêutico.